E a gente começa a entender que alguma coisa mudou. Não foi a moralidade que mudou. Alguma coisa mudou nos interesses de alguém para a postura do Estadão e da velha mídia mudar. E eu fico feliz de ver o Estadão também fazer essa reportagem. Né? O Estadão acordou. O Estadão publicou um editorial, um artigo, dizendo: é preciso constranger Dias Toffoli. Eu achei o máximo. Eu adorei. Ele fala, olha as coisas bonitas, olha o Estadão. A degradação da credibilidade do Supremo Tribunal Federal impõe a seu presidente, ministro Edson Fachin, um dever inadiável, manifestar-se em defesa da corte diante da condução heterodoxa e institucionalmente corrosiva do caso Master pelo ministro Dias Toffoli. O Estadão. Eles falam também de Constituição, criticam o fato das pessoas sem foro privilegiado, executivos, dirigentes de banco, estarem sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Dizem também que a Constituição proíbe que o Supremo instale um tribunal de exceção. E eles ainda falam assim, falam no governo Bolsonaro, dizendo assim: quando o STF foi atacado durante o governo passado, reagiu institucionalmente para defender a ordem constitucional, amparada, entre outros pilares, no regime democrático e na harmonia e na independência dos poderes. Estadão. Havia, naquela época, uma ameaça real à democracia que ensejava medidas que, em tempos normais, seriam atípicas. O mesmo jornal que falou que o Supremo não pode criar um tribunal de exceção diz, não, aquelas medidas atípicas, só para dizer aqui, Estadão, atípica e exceção são praticamente sinônimos. Mas ele continua, naquelas circunstâncias excepcionais, de onde será que vem a palavra excepcional? Será que era de exceção? Eram ao menos justificáveis. No caso Master, não há rigorosamente nada que justifique uma heterodoxia que não raro desborda para a ilegalidade. Há, isto sim, a corrosão interna da ordem jurídica pelo próprio Supremo a partir das decisões de um dos seus ministros que afrontam a Constituição e as leis processuais mais comezinhas. Hoje, defender o STF significa cobrar a correção de seus próprios desvios. Ou seja, e é bom porque o Estadão está dizendo o que boa parte da sociedade brasileira, principalmente as elites brasileiras, repetiam. Não é que as elites brasileiras sejam esquerdistas, não é que eles odeiem a ordem jurídica necessariamente. Quando você conversa com essas pessoas, a justificativa delas para si mesmas era, não, a gente sabe que o Supremo Tribunal virou um tribunal de exceção. Porra, mas é para proteger, é para atacar o Bolsonaro, é para tirar o Bolsonaro do poder. Essa gente, esse cara que diz que não é coveiro, esse cara horroroso que fala essas coisas feias, a gente precisa se livrar dessa gente. Então, não tem jeito, existe uma ameaça real à democracia. Então, tudo era justificado. Mais ou menos assim, contra o Bolsonaro, a gente aceitou e aplaudiu e habilitou tudo. Mas não é porque nós demos esse poder para vocês quebrarem a lei e a Constituição que vocês podem fazer a mesma coisa com a gente. E eu digo, vocês só podem estar de sacanagem no Estadão. Agora, em 2026, chegou a hora de constranger Toffoli. O cara que foi indicado para o STF sem nenhuma qualificação, exceto ser advogado do partido político do presidente que o indicou, o Partido do Tráfico, o PT. Ora, o partido que foi botado para fora, que sofreu impeachment por fraudar as contas públicas e que protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história da República. E todo mundo sabe dos esquemas do Dias Toffoli há pelo menos, há muito mais, mas há pelo menos 7 anos. Não somente do Toffoli, dos outros ministros do STF, vocês da imprensa estão carecas de saber.
Ora, a Malu Gaspar expôs no ano passado o patrimônio de mais de 100 milhões de reais do Alexandre numa holding fraudulenta de cursos, o Instituto Lex. Vocês sabem, todos vocês sabem, o Lex que acabou sancionado pela Magnitsky, todos vocês sabem da mansão de luxo do Alexandre de Moraes em Brasília, do apartamento de luxo dele em São Paulo, da casa de luxo dele em Campos do Jordão, no Guarujá, das extorsões. Vocês da imprensa sabem das extorsões que o Barço de Moraes faz aos empresários brasileiros. Ora, eu, Paulo, sei pelo menos de um empresário enorme que foi alvo da operação da Polícia Federal, aquela dos grupos do WhatsApp durante as eleições de 2022, que logo em seguida da operação do Alexandre de Moraes foi abordado e extorquido pelo escritório Barço de Moraes. Eu sei de... não estou falando que eu só sei de um empresário que foi extorquido. Eu sei de um daqueles do grupo de WhatsApp que foi extorquido. Eu sei de outro, por exemplo, me falou, eu acho que eu cheguei a falar isso aqui no programa, quando me contaram essa história, que ele tinha uma ação que ia parar no Supremo e o escritório da Viviane ativamente ligou para eles para dizer que, olha, rapaz, foi parar no Supremo, precisa resolver isso, hein? Se não resolver, rapaz, vai dar problema, as coisas podem se complicar. Extorsão de mafioso, o Brasil virou. E os empresários que têm muito dinheiro falam, olha, eu vou pagar, é igual, eu vou pagar o arrego do tráfico. Eu vou pagar o arrego da polícia. Eu sou do Rio, porra. Assim como é que criminoso funciona? A milícia vai lá e fala assim, ó... Vocês viram Tropa de Elite, né? A moto do comandante tem que ir lá pegar o dinheiro do tráfico. É o dinheiro do arrego. E é a mesma coisa que o Supremo Tribunal Federal faz com os empresários brasileiros. Os empresários brasileiros pagam o dinheiro do arrego para poderem continuar operando. Alguns, inclusive, para poder traficar drogas, mas nestes casos não estou falando disso. Estou falando de pessoas que têm empreendimento em setores produtivos da sociedade brasileira, mas que só conseguem operar pagando o arrego. Assim como você só consegue abrir uma padaria na favela se você der o dinheiro do tráfico e da milícia. É o dinheiro de proteção que a máfia italiana cobrava. E vocês da imprensa sabem disso. Vocês do Estadão sabem disso há muito tempo, porque se eu sei, vocês sabem. Eu não sou mais bem relacionado que vocês que circulam todos os dias nos jantares da elite paulista. O inquérito das fake news, que a imprensa tanto aplaudiu, que vocês estão aplaudindo aqui nesse editorial, surgiu por causa de uma reportagem que expunha o quê? Um esquema do próprio Toffoli. Lembram? O amigo do meu pai. Foi criado pelo Toffoli de ofício e nomeou Alexandre de Moraes, escolhido a dedo, claro, porque são parceiros e cúmplices no crime, para Alexandre de Moraes calar a todos e impedir qualquer crítica ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que era um ataque às instituições democráticas. Tudo isso acontecendo há anos. E agora, o Estadão, nós temos que constranger o Toffoli, porque antes era ok. O que houve? O que houve? Alguma coisa aconteceu, o interesse mudou. Será que foi porque a água bateu na bunda dos banqueiros? Que vocês amam tanto no Estadão? E no Globo? E a gente começa a entender que alguma coisa mudou. Não foi a moralidade que mudou. Alguma coisa mudou nos interesses de alguém para a postura do Estadão e da velha mídia mudar. Agora fica mais clara a razão do Toffoli e do Alexandre, menos um pouco, estarem na linha de tiro. Certamente, volto a dizer, não foi moralidade. Ninguém da imprensa encontrou Jesus no caminho de Damasco. Só que o poder ilimitado do Supremo Tribunal Federal talvez esteja começando a afetar alguns que têm muito poder e que estão se sentindo incomodados.
O Estadão agora vem pagar de moral. Estadão, não tem ninguém mais nessa família Mesquita que tenha um mínimo de moralidade, talvez só o Fernão, que não participa mais do Jornal da Família, talvez até por isso mesmo, porque tem a moral e ética. Porque todo mundo fez vista grossa. Todas as instituições fizeram vista grossa e toda a imprensa fez vista grossa. A mesma imprensa financiada pela Faria Lima, financiada pelos interesses que tem. O Estadão não, mas todos os outros veículos têm o seu braço financeiro. E agora os jornalistas estão, pelo menos, parecem ter recebido carta branca para acordarem desse transe e verem que o Supremo Tribunal Federal virou uma putaria. Até pouco tempo atrás, eu tenho mais do que 1 ano de idade e tenho idade para me lembrar da época que isso era ataque às instituições e que todo mundo aplaudia.